Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa. Para aqui temos trazido toda semana uma ou mais personalidades para conversarmos sobre os mais diversos assuntos de interesse do nosso público telespectador. Para falar sobre educação e problemas ambientais na região, convidamos a doutora Maria do Carmo Learte Cunha, professora das disciplinas Sementes Florestais, Víveres Florestais e Análise de Vegetação da Caatinga, do curso de Engenharia Florestal na UFCG, aqui em Patos. A professora Carminha é natural de Teresina, no Piauí, cursou Engenharia Florestal em Brasília, fez mestrado na Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, e doutorado em Brasília. Ingressou na UFCG em 1986, no campus de Patos. Radicada há 30 anos na região, a professora Carminha é profundamente preocupada com os problemas do meio ambiente em Patos e região. Doutora Carminha, seja bem-vinda à nossa sala de conversa. Obrigada, e estou imensamente satisfeita pelo convite de poder discutir questões tão sérias que nós vivenciamos na nossa região. Eu agradeço o convite mais uma vez. Professora, qual a importância da engenharia florestal e do curso mantido aqui em Patos para o semiárido? Bom, a ciência florestal, ela teve início na Alemanha no século XIX, 1811, e chegou nas Américas pelos Estados Unidos, e no Brasil chegou em 1960, na Universidade Federal de Viçosa, e passou por... o primeiro curso foi em Viçosa, depois foi transferido para o Paraná, e hoje nós temos no Brasil 56 cursos de engenharia florestal. Já? Já. Se você imaginar que há 10, 15 anos atrás nós não tínhamos metade dessa quantidade de cursos, dá para imaginar a importância da atividade florestal para o Brasil e para a região. No Nordeste nós temos 12 cursos. Só o Ceará não tem curso de engenharia florestal. Todos os outros estados têm, e o Ceará já está na intenção de trabalhar também com engenharia florestal. O nosso curso foi fundado em 1979 e reconhecido em 1986. E é o único do Nordeste, né, porque está na região semiárida, que está localizado no núcleo da Caatinga, no núcleo da região semiárida. Então, é uma região extremamente frágil, a região da Caatinga, né, de solos rasos, com vegetação esparsa, e que tem sofrido pressões antrópicas, né, pelo homem, severas, exploração de forma insustentável da vegetação, e tudo isso exige que haja um conhecimento para frear problemas ambientais graves que já estão ocorrendo, pela fragilidade do ambiente, a forma de exploração que está sendo feita de forma insustentável, né, na região. Isso exige conhecimento técnico, que o profissional de engenharia florestal é um dos que pode contribuir para diminuir problemas ambientais, frear desmatamento, fazendo uma série de atividades que são pertinentes ao curso. No Brasil, a gente pode enxergar mais ou menos assim 3 fases da ciência florestal. A primeira delas foi a produção de florestas produtoras, basicamente pinos e eucaliptos no sul e sudeste. No nordeste se investiu muito em algaroba, caju e coco. Depois, com a importância das questões ambientais, o surgimento e as discussões ambientais, entrou em pauta as questões do manejo florestal, da certificação florestal, de produzir produtos limpos, né? Hoje nós estamos enfrentando um outro grande problema que nós temos ainda que entender para enfrentar com conhecimento técnico, que são as mudanças climáticas. Então, nós precisamos entender o papel das florestas na relação com solo, água, para que a gente possa contribuir para a diminuição dos problemas advindos das mudanças climáticas, né? Então, é um curso que tem uma importância imensa para o mundo, para o Brasil e para a região Nordeste. Nós temos alunos assim espalhados em praticamente todos os estados do Nordeste trabalhando. O campo de trabalho é assim imenso, é uma profissão de futuro, se considera a profissão do século XXI. Né? Porque os problemas ambientais estão cada vez surgindo com maior gravidade, e a profissão que pode trabalhar na mitigação desses problemas ambientais.
né? Qual o mercado de trabalho existente para o engenheiro florestal aqui na nossa região? Na nossa região nós tivemos problemas maiores. Hoje nós já temos uma consolidação bem maior. A profissão já está consolidada, certamente. Mas assim, você pode ser desde empreendedor. Nós temos uma empresa florestal aqui, inclusive de ex-alunos do curso, já funcionando na cidade de Patos. Mas tem o serviço público, federal, municipal e estadual. E a gente espera que com as demandas ambientais e legais que vão surgir, que muitos outros órgãos tenham que absorver o profissional de engenharia florestal. Além de instituições de ensino, de pesquisa, tudo isso são campos de trabalho, empresas florestais, né? Que é outro ramo, a iniciativa privada também absorve o engenheiro florestal. Nós temos ex-alunos na Amazônia, vários estados da Amazônia, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba. Paraíba foi dos últimos, por incrível que pareça, que começou a absorver nossos profissionais. Hoje nós já temos profissionais, mas todos sentem a necessidade de que haja uma participação maior do engenheiro florestal na tomada de decisão, a nível municipal, estadual, né, para que a gente possa ter um panorama maior frente às demandas ambientais que vão surgir certamente e que já existem hoje, né? Quais são as regiões que têm mais absorvido os nossos profissionais, os que saem daqui? Os que saem daqui estão ficando em grande parte no Nordeste mesmo, vários estados do Nordeste, mas nós temos muitos na região Norte também, inclusive sendo empreendedores lá, né, com suas empresas florestais e atuando de forma bem idônea na região. Professora, um dos problemas do meio ambiente que nos preocupa em Patos é a poluição do rio Espinharas. O que está sendo feito e o que pode ser feito ainda para recuperar o rio? O rio Espinharas tem um problema grave ambiental que não passa nem só pela poluição. O rio Espinhara perdeu todas as matas ciliares. Isso é. Não existe mata ciliar, né? E a lei brasileira é clara, né? Dependendo da largura do rio, tem que ter mata ciliar independente de qualquer coisa. São áreas públicas, né, que pertencem à União e que deveria haver matas ali. Então, eu converso com amigos patoenses que me falam que nadaram, tomaram banho nesse rio com águas limpas, e nós temos que nos posicionar como cidadão indignados com essa situação que se encontra no rio Espinharas, né? Então, é um problema grave que a gente sabe que tem que haver desapropriações, tem que haver reflorestamento, recuperação de matas ciliares. E atualmente, por exemplo, os patoenses, a maioria das residências, está jogando o seu esgoto na galeria pluvial que vai para o rio Espinharas. Poluiu o rio Espinharas. Por quê? Porque a cidade não tem galeria de esgoto. Justamente. Então, passa pela conscientização e passa principalmente pelo cumprimento da lei. Cumprimento da lei, teria que desapropriar, que tirar, reflorestar e cumprir a lei. Né? Se todo cidadão exigisse isso, se o poder público municipal, né, tomasse as rédeas também, as ações poderiam ser executadas. Eu nunca cheguei a tomar banho no rio, porque eu não me aventurava, mas tomei água das cacimbas do rio Espinharas. Né? Até a década de 50, começo da década de 50, a gente tomava água das cacimbas do rio Espinharas. Água de excelente qualidade, inclusive. Até que fosse construído o Jatobá, foi depois feita o aproveitamento das águas do Jatobá, não é? Nós éramos abastecidos pelas cacimbas do rio Espinharas. Olha só que maravilha. Tomar banho não, porque o banho só seria possível na época das enchentes. E na enchente era perigoso. Era perigoso, eu era garoto naquela época, eu não me atrevia. Pois né? Mas, professora Carminha, você falou aí de desapropriação, mas o que aconteceu não foi justamente o contrário, não. O pessoal ocupou uma área pública. Eu acho que não há necessidade de desapropriação, há uma necessidade de desocupar, né? De retomar uma área que pública, é pública, né? Exatamente. Uma área pública. Agora, isso mexe com interesses. Esse é que é o problema. Com poderes, né? Justamente, então, mexe com interesses. Aí é que está talvez o problema. A porque grande eu acho questão que não haveria despesa para o governo. Não. Para o governo em retomar. Teria que ter essa decisão política mesmo de tomar essa decisão essa política, atitude, justamente. Né? E que todos os cidadãos ganhariam com isso.
Justamente. a questão ambiental, né? Ambientalmente a cidade teria e outro melhoraria perfil. o clima da cidade, né? Você ter, ao invés de um lixão, você ter um barramento com uma mata ciliar, né? Que ia barrar, vamos dizer... A água permaneceria por muito mais tempo no sistema, teria água no rio por muito mais tempo, que poderia ser aproveitada em atividades produtivas. Em atividades industriais então, e outras todos atividades. ganhariam, todos nós ganharíamos com isso. Né? E o E meio ambiente também. O meio ambiente agradeceria bastante. Né? Mas uma informação que a gente tem é que a senhora está empenhada na criação de um parque estadual no Pico do Jabre. Qual a importância desse parque para a nossa região e em que pé anda essa questão da criação desse parque? Pois é, na verdade não sou só eu faço parte, né, de um grupo grande de pessoas que têm estudado o Pico do Jabre, têm trabalhado no Pico do Jabre, e se criou um comitê menor para que ficasse mais fácil trocar informações, trocar, né, ideias do que a gente poderia fazer. Eu tenho uma relação de muito amor com o Pico do Jabre. Foi o lugar em que eu desenvolvi minha tese de doutorado. Quando eu cheguei em Patos, em 86, eu estudei Cerrado minha vida inteira e vim parar na Caatinga. Então foi assim meio angustiante para mim. Eu tinha que ir para o mato o tempo todo para conhecer as espécies locais. Numa dessas viagens eu cheguei no Pico do Jabre e foi uma amor à primeira vista. E aquilo ficou guardado em mim até que eu fui fazer... Uma vista belíssima, né? Uma vista e uma vegetação única, né? Então, o meu estudo mostrou que ele ali é único. Eu comparei com outras 19 matas de Paraíba e Pernambuco, ela realmente é única, ela deveria ser preservada. Esses estudos que a gente faz é para direcionar, inclusive, medidas públicas, de que áreas são prioritárias para se preservar ou não, e lá deveria ser preservado. Não há vontade nem municipal, nem estadual. E hoje o que a gente diz, né, na atualidade, o parque que seria estadual, criado num decreto de intenção de criar um parque estadual, nunca foi efetivado, os proprietários nunca foram indenizados. E isso torna, sem indenização, impossível de gerenciar e manejar um parque, né? Então, ele nunca foi um parque. E o governo do estado, recentemente, em reunião com o governo federal, criaram a intenção de criar um parque nacional, com área muito maior, que vai até Triunfo, em Pernambuco. Então, se foi difícil criar um parque estadual com área menor, com menos pessoas para indenizar, um parque nacional, que seria a excelência criar, a gente tem um receio de que isso realmente seja efetivado. Se for, é a melhor coisa que pode acontecer. Mas, frente à história que a gente tem visto desde 1972, que é a primeira intenção de criar o parque, a gente tem esse receio de que se isso realmente vai ser efetivado. E a área está sendo alterada, estão sendo feitas caçadas por lá, enfim. Todos os problemas ambientais têm aumentado depois dessa falta de tomada de decisão de efetivar realmente o parque. Eu acho que o ideal seria um parque nacional, pela amplitude dessa coisa toda, mas muito mais difícil de execução do que um parque estadual. Eu acho que... E principalmente a gente sabendo dos problemas que o país está passando, financeiros, econômicos, né? Eu acho que vai ser muito difícil, mas tenho ainda o sonho de esperar que isso aconteça. E nada impedia que, criado o parque estadual, depois fosse ampliado para o parque nacional. Não tem nada que impeça isso. Então, o que a gente está vivenciando hoje é a alteração continua no parque e talvez até uma intensidade maior, né? Insegurança, está difícil até para alguns pesquisadores trabalharem lá. Eu sei. Então, é uma tristeza que uma região que seja refúgio para a fauna, né? Na época mais seca, que tem uma flora única, né? Com espécies que só ocorrem ali, seja negligenciada literalmente pelas autoridades municipais, estaduais, e vamos ver a federal agora se toma alguma iniciativa. Professora, nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras questões na área de meio ambiente. Ótimo. Voltamos à nossa sala de conversa, entrevistando a professora Carminha, da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Patos.
Outros motivos de preocupação, professora, na região são o desmatamento e a desertificação. Que avaliação existe sobre isso e o que pode ser feito para reverter esse processo? Pois é, a desertificação é um processo de degradação das terras, né, em regiões áridas, semiáridas e subúmidas do mundo, decorrente de uma série de fatores. As alterações climáticas e a intervenção humana nas áreas dessas regiões, que levam à degradação de fauna, flora, solo, água. Isso tudo traz problemas enormes para o próprio desenvolvimento e pobreza imensa para os moradores, né? Para enfrentar esse problema gravíssimo na nossa região. Então, o governo lançou um Plano Nacional de Combate à Desertificação, que inclusive tem algumas regiões ocorrendo no INSA em Campina Grande, por iniciativa do Ministério do Meio Ambiente. Eu não saberia detalhar como estão essas discussões na Paraíba. Mas é um problema grave e que tem sido maior as consequências disso, piores consequências, devido às alterações climáticas que vêm ocorrendo. Quer dizer, não existe mais regularidade de precipitação, nem intensidade em distribuição em época. Nós estamos num problema de incerteza, num local de incerteza, num momento de grande incerteza. E 20% da região semiárida, que corresponde a 181 mil quilômetros quadrados, é muita coisa, está em processo de desertificação no Nordeste. É muita coisa. 20% da região semiárida, né? Então, esse Plano Nacional de Combate à Desertificação, ele identificou 4 núcleos de desertificação no Nordeste, na região semiárida. O núcleo, o núcleo que engloba Paraíba e Rio Grande do Norte, que chama o núcleo do Seridó, o núcleo de Gilboés, no Piauí, Irauçuba, no Ceará, e de Cabrobó, em Pernambuco. Então, são regiões que já se sabe que estão praticamente virando deserto. E os estudos do Instituto Nacional do Semiárido, que é localizado em Campina Grande, né, ele tem descoberto mais 2 núcleos ultimamente. Um na Bahia, no Vale do São Francisco, e o núcleo do Vale dos Cariris Velhos, que aumentou o núcleo do Seridó, chegando até a região de Patos. Para você ter ideia, na Paraíba, cerca de quase 50% do território está considerado como sujeito a alto risco de desertificação, mais alto. E a região de Patos, 75% dos nossos solos estão sob alto risco de desertificação. Então, mais uma importância da gente estar aqui para tentar frear o que está acontecendo. Isso está acontecendo devido à forma de uso do solo, que é incompatível com a fragilidade das relações fauna, flora, solo e ar, água e ar. Então, a intervenção humana no semiárido, desmatamento, queimada, sobrepastoreio, mineração, tudo isso tem levado a esse processo, porque seca a gente sempre teve. Então, está em jogo a degradação da terra por intervenção humana de forma incorreta, o que leva a empobrecimento mais ainda dos solos. Então, uma coisa que se sabe é que a vegetação, a cobertura do solo tem que permanecer. Tem que permanecer para frear esse processo de desertificação, para diminuir o processo de desertificação. Então, o que tem sido feito no Brasil? A gente está discutindo o que fazer ainda, né? Agora, ações mesmo para combater, a gente sabe que na África já fizeram algumas ações, que a gente pode trazer algumas para cá ou não, alguns têm que ser estudos locais, desenvolver estudos locais. Mas, por exemplo, formas de captação de água na região Nordeste, as cisternas para consumo humano, as cisternas de placa para a criação animal e agricultura em pequena escala, o reflorestamento, a utilização do uso do solo de forma mais dinâmica e de forma mais como é que se diz, mais sustentável. A agrosilvicultura, onde você coloca agricultura, floresta, pecuária, tudo numa área só, integrando de forma integrada. Essas são as saídas. Na África existem outras atividades que eles fizeram, como os ZAI, que são os buracos que eles fazem no solo, né? Cerca de 20 a 30 centímetros de diâmetro e 15 de fundura. Quando chove a água fica empoçada ali por mais tempo e é possível praticar certa agricultura por mais tempo ali.
Eles fazem isso também em forma de meia-lua, numa declividade de 3% a 5%, e essa meia-lua vai ficando a água, retendo água, e aí se consegue praticar agricultura por mais tempo. Agora, práticas assim, essa é uma prática que a gente vai combater a desertificação, ainda não existe nada determinado. Mas o INSA também está fazendo uma pesquisa no Nordeste, no semiárido inteiro, inclusive nós estamos participando com alguns alunos, em junho agora nós vamos ter o primeiro curso aqui de treinamento, eles querem determinar indicadores de desertificação com base em dados de vegetação e de solo. Então nós vamos ter esse curso agora em junho, para que a gente tenha conhecimento da metodologia e possa avançar nessa pesquisa que está sendo feita em todo o semiárido do Nordeste. A gente chega numa área e consegue, por indicador de solo e de vegetação, tentar determinar em que nível de desertificação, para que a gente possa saber as ações que podem ser tomadas, né, para combater essa desertificação. Então nós temos um problema grave a ser enfrentado, grave. Carminha, eu empiricamente, eu não sou do ramo, mas eu acho que um dos problemas, por exemplo, do desmatamento é a produção de lenha e a produção de carvão. Quer dizer, o governo teria que enfrentar isso, pelo menos aqui na nossa região. Dá pena, por exemplo, você lá do Pico do Jabra olhar aqui para baixo para ver a situação. Eu que transitei, por exemplo, há 30 anos atrás, tinha uma vista completamente diferente da vista de hoje. Completamente diferente. Agora, o governo pensa em encarar também esse lado da questão, porque teria que oferecer uma alternativa para quem sobrevive da produção de carvão, para quem sobrevive da produção de lenha. O desmatamento no Nordeste, olha, o consumo de energia no Nordeste, 30% vem da lenha, só para você ter ideia, 30% vem da lenha. O polo ceramista do Araripe e de tijolo e lenha aqui de Santa Luzia são grandes desmatadores. Onde que eles vão pegar essas lenhas para os fornos? Na Caatinga. Então, não é a gente esperar que o governo faça alguma coisa. Os próprios ceramistas teriam que tomar alguma atitude para evitar isso. Lá no Ceará, situação que eles não têm de onde arranjar. Lá no Ceará, eles estão andando 80 quilômetros para pegar lenha. E olha só, na região do Araripe é um dos polos potenciais, com potencial para produzir florestas produtoras de eucaliptos para esse fim. Existem duas regiões que estão sendo como encaradas com possibilidade de expansão. Porque Bahia e Maranhão já fazem isso há muito tempo, florestas produtoras. O polo do Araripe, que abasteceria as cerâmicas de lá, né? Sim. E, claro, a pressão na vegetação nativa ia diminuir. E o outro polo é em Teresina e Uruçuí, no Piauí. Uruçuí, o desmatamento que está sendo imenso lá para a expansão da fronteira agrícola. E Teresina, para que possa suprir a necessidade dos fornos da região. Então, existem alternativas, sim. Mas esses polos têm incentivo do governo, têm financiamento do governo? Não que eu saiba, não que eu saiba. Quer dizer, os próprios ceramistas é que teriam que se organizar e sabe, para implantar essas florestas, mas isso é o que se faz. As empresas florestais fazem isso em Minas, fazem isso em São Paulo, fazem isso na Bahia. Só que a mentalidade nossa aqui é completamente diferente, né? Pois é. Então, é necessário que haja uma mudança mesmo de pensamento, de paradigma, de tudo, para que essa situação se inverta. Para que a pressão na vegetação nativa seja diminuída. Como é que a gente consegue isso? Produzindo florestas para a finalidade, que lenha e carvão. Para abastecer. Isso é uma tecnologia que o Brasil sabe, exporta isso. Hoje produzir florestas produtoras não é segredo mais para a gente. Voltando para outros casos mais próximos aqui. Vocês têm algum projeto em parceria, por exemplo, com a Prefeitura de Patos? Olha, a gente projeto designado, assim, claramente não. Nós temos vários convênios assinados, mas que nunca funcionaram. Para que um convênio possa funcionar, as responsabilidades têm que ser claramente delimitadas, delineadas. Então, se assina a intenção do convênio, mas chegar nas minúcias do convênio nunca se chegou. O que não impede que um dia isso aconteça. O que eu sei é que existem contribuições e colaborações informais. Eu, por exemplo, trabalho com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Sei que o professor João Batista também trabalha com a Secretaria do Meio Ambiente, cada um na sua área. Então, existe colaboração, sim, não de forma
oficial. Mas, assim, informalmente nós temos muita colaboração, sim. Por exemplo, há alguma colaboração do curso com relação à arborização da cidade, por exemplo? Ainda não. Eu espero que chegue um dia a ser feita. A gente tem, inclusive, um projeto aí em andamento, mas que ainda está em fase de avaliação. Mas, assim, a arborização... A importância da arborização numa cidade não se discute mais. Não se discute, realmente. Né? Ela é uma estratégia para amenizar e para conforto ambiental. Não só em termos de temperatura, mas de beleza, de diminuir ruído, diminuir poluição. Então, são várias as funções da arborização numa cidade. E é impensável você imaginar uma cidade que não planeja a sua arborização. A falta de planejamento traz problemas gravíssimos para isso. E aí é uma das atuações também do engenheiro florestal, que não é fácil você escolher uma espécie adequada para determinado local dentro de uma cidade. Tem que haver um estudo, sabe, muito detalhado do ritmo de crescimento da espécie, se ela está aclimatada ao local, se ela está adaptada ao local, tipo de copa, tamanho, o porte dela, tipo de folha, de fruto, de flor, crescimento da raiz, se resiste a insetos e pragas, se resiste à poluição, se não tem princípio tóxico. São tantas coisas que a gente tem que observar na árvore. E depois a gente tem que olhar os elementos urbanos, que não pode ter conflito, nem com rede elétrica, nem com como é que chama? A tubulação tubulação, seja para esgoto, seja para, enfim, não pode haver conflito nenhum. Tem que ter espaço para todo mundo circular nas calçadas, cadeirante passar, enfim. Então isso é um estudo específico que tem que ser feito de forma, sabe, clara, para que possa ser bem executado e a cidade tenha realmente uma arborização eficiente. O que a gente vê na nossa cidade, que já é quase minha, não sou daqui, mas moro aqui há quase 30 anos, é a explosão de exóticas, em fases distintas. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta a essa questão para concluir essa questão. Retornamos à nossa sala de conversa com a professora doutora Carminha. Você falou ainda há pouco na questão da arborização, mas falou em teoria. Eu queria agora fazer uma pergunta mais direta. Hoje há uma proliferação muito grande de algumas espécies aqui, como o ficus, né, e o nim. O que é que existe? Algumas pessoas já me disseram que são desaconselháveis para a nossa região, para o nosso clima. O que é que vocês têm de informação sobre essa questão? Não é que ela seja desaconselhável para o clima e para a região. Eles têm trazido problemas sérios de conflito com as tubulações. Então, os ficus já estão sendo derrubados. Como foram derrubados lá na região sul, quando eles trouxeram para cá. E o ninho está trazendo esse mesmo problema. Mas o problema maior que eu vejo além desse, que as pessoas saem, eu quero uma sombra rápida. Não é só isso que a gente tem que olhar quando a gente pensa em fazer um jardim, fazer uma arborização na nossa casa, na nossa cidade. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em valorizar o que a gente tem. A gente tem que sempre valorizar o que a gente tem. A valorização da flora regional, da flora local é fundamental. Existem espécies na vegetação da caatinga que tem potencial sim de ser aproveitadas na arborização. Não vão crescer tão rápido como o ninho, mas vão trazer uma série de outras melhorias para a cidade. Quando você enriquece a flora local, hoje a tendência no mundo é de trazer a flora nativa para as cidades. Você está construindo, inclusive, corredores ecológicos, né, dentro das cidades, que pode trazer uma fauna associada, passarinhos e tudo associado. Então, você está preservando aquilo que é seu. Existem cidades no Brasil que já proíbem plantar exótica em arborização urbana. Eu sei. Brasília não se permite mais que plante exótica. Tem que ser, né? Tem que ser nativa, as nativas. Então, isso é a valorização da flora local. Elas são mais adaptadas, o custo de manutenção diminui. Por exemplo, você imagina, o ninho cresce rápido pra caramba, são podas quase que mensais. Justamente, E isso cria um resíduo de poda que vai para onde? Então está dando um destino para esse resíduo, ele está sendo utilizado de alguma forma reciclável? Não, está criando mais lixo.
Então, se você usa a flora local, além de valorizar, você está diminuindo uma série de problemas que possam né, ser criados por causa da... E outra coisa, fica homogênea, fica cansativo, fica monótono você olhar sempre a mesma árvore. O ideal é que se faça uma composição de espécies diferentes da flora local. Imagina se a gente não tem na Caatinga espécies. Mas o que seria mais indicado aqui para a região, por exemplo? A gente tem experiências de várias espécies que podem ser utilizadas, mas estudos detalhados, a gente está inclusive co-orientando um aluno de doutorado em João Pessoa, que vai tratar desse assunto, estudar especificamente 20 espécies da Caatinga para determinar quais têm mais potencial, com diversas características. Né? Como a gente não tem o hábito de utilizar, não pode dizer, essa é aquela. A gente tem que estudar para poder ter a certeza. Com o solo, a gente vai ver, inclusive, o conforto ambiental que ela traz. Né? O quanto que ela consegue reduzir de temperatura até copa, raiz, tudo isso a gente vai estudar para começar a indicar espécies nativas para arborização. E aí, a quem cabe a arborização é o poder público. Eu sei. Né? O problema é que cada pessoa é responsável por sua arborização aqui. Planta o que quer, do gênero local o que quer, e não tem o conhecimento técnico para fazer isso. Daí vem os problemas. Imagina o quanto de desligamento de energia ocorre por causa de queda de rede elétrica. Justamente. É um problema sério que a Energisa quer resolver também. Quer dizer, caberia ao morador adotar a planta que a prefeitura fez. Adotar a planta que fosse orientado de como tratar aquela planta, como plantar, como cuidar e tudo. Né? Isso é que se faz nos locais, o poder público é que tem que ter essa prerrogativa. Professora, os municípios são obrigados a terem um Conselho Municipal de Meio Ambiente. Ele tem funcionado a contento? O Conselho Municipal do Meio Ambiente, que eu faço parte, aqui na cidade de Patos, nós temos tido reuniões regulares mensais. Ele é colocado sempre como o único conselho que funciona. Na Paraíba só tem o de Campina Grande, o de João Pessoa, o nosso, Eu realmente fico muito satisfeita de fazer parte, de nós levarmos discussões, de nós discutirmos as licenças ambientais, mas a gente sempre quer mais. Eu sinto falta da participação mais efetiva de várias instituições. Por exemplo, a CAGEPA não participa, eu não consigo entender um conselho se a CAGEPA está presente nas reuniões. Né? Então, ainda pode melhorar, mas nós funcionamos sim, nós discutimos, nós estamos com uma pauta extremamente importante, que nós vamos fazer uma lei municipal para o saneamento da cidade. Nós estamos discutindo essa lei para que a gente possa depois abrir para a sociedade e levar para o Conselho Municipal. Depois virão outras pautas também das nossas necessidades. Agora, já conseguiram algum resultado com essas orientações do Conselho, com essas discussões do Conselho? Até que a lei seja realmente efetivada, a gente ainda não... Por exemplo, eu tenho 6 meses de conselho. Então, as pautas vão surgindo, às vezes algumas são mais urgentes. Agora, pauta de longo prazo, a gente está querendo formar para que a gente consiga resolver os problemas que realmente afligem nossa cidade. Carminha, a legislação, e aqui muita gente vai se interessar por isso, tornou obrigatório para todos os proprietários de terra a realização de um cadastro ambiental rural. Qual a finalidade desse cadastro e qual a sua importância? Pois é, o cadastro ambiental rural ele é obrigatório a partir do novo Código Florestal, né? Nós foi que instituiu o cadastro ambiental rural. Ele é obrigatório para todos os imóveis e posses rurais. E ele é extremamente importante. Extremamente importante. Ele tem a função de integrar informações ambientais das propriedades para se formar um banco de dados. A partir desse banco de dados de informações ambientais, eu posso controlar, monitorar, planejar, diminuir desmatamento e começar o processo de regularização ambiental das propriedades rurais. Então, o Brasil, a gente espera que entre num processo de regularização ambiental a partir do conhecimento que vai ser, que vai se ter do cadastro ambiental rural. Ele é um registro eletrônico. Você entra no computador, faz o registro da sua propriedade, informa com pontos de georreferenciamento, onde está a PP, área de preservação permanente, os remanescentes de vegetação nativa, a reserva legal, as áreas consolidadas, as áreas de interesse social. Tudo isso tem que ser informado e se gera um mapa digital. Né? Com esse mapa digital, a gente pode fazer o diagnóstico ambiental da propriedade. Então, o primeiro passo do cadastro ambiental rural é exatamente esse, registrar nesse registro eletrônico, que é
que está sendo administrado, e eu acho que foi criado também pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, todos vão ser obrigados a fazer, imóveis e posses rurais. Então, o proprietário se identifica, né, coloca as informações todas que são necessárias no sistema, mas não acaba aí. Né? Tem que ter um passo seguinte, que é analisar todos os problemas ambientais que podem ser diagnosticados a partir do Cadastro Ambiental Rural. E como é que se vai resolver esses problemas ambientais? O governo federal, junto com a criação do CAR, criou também o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Esse programa de regularização ambiental, ele vai normatizar a forma de diminuir ou acabar com os passivos ambientais das propriedades rurais. Então, isso foi descentralizado. Cada estado tem o seu PRA, que eu também faço parte da comissão do PRA na Paraíba. Sim. São 35 instituições, nós temos reuniões mensais. Amanhã vamos ter a 7ª ou 8ª reunião, amanhã em Campina Grande, a gente se reúne no INSA. Então, nós estamos discutindo, no final vai ter uma lei que vai regulamentar como você vai fazer sua recuperação de área degradada, se você tiver, o que vai ser permitido, o que não vai ser permitido. Então, é extremamente importante. E o governo do estado está muito empenhado no PRA, né? Pela SUDEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, e a gente soube, inclusive, que o Projeto Cooperar, junto com a SUDEMA, estão realizando um trabalho de diagnóstico da vegetação da Caatinga, não só para dar subsídio para o PRA, mas por políticas públicas futuras que vierem. Então, o trabalho está andando, nós estamos nos reunindo, a gente vai, inclusive, sem recurso, sem nada, vai com recurso próprio, porque a gente vê a importância de que isso seja discutido e uma lei limpa e transparente, que depois que a gente tiver um esboço vai ser discutido com a sociedade, em audiências públicas. Já fizemos discussões na academia, na UFPB, na FIP, na UFCG aqui, mas o trabalho continua. Teoricamente, era para acabar em maio, próximo mês, só que a gente sabe que isso não vai ser possível. Porque até dezembro de 2015, só 60% das propriedades rurais do Brasil estavam cadastradas. Então, vai ter que se ampliar esse prazo. Não houve ampliação do prazo? Já houve uma vez. A gente espera que haja outra. Na vez. Paraíba, até dezembro, só 32% das propriedades estavam cadastradas. Então, é um problema que, se a intenção é conhecer os problemas ambientais de todas as propriedades rurais do Brasil, ele não pode parar agora. Ele precisa ser... Me diga uma coisa, alguém faz esse cadastro aqui em Patos? Faz, professores engenheiros florestais fazem cadastro ambiental rural, agrônomos fazem cadastro ambiental rural. Agora, claro que para fazer isso tem que ter conhecimento da legislação, para poder dizer onde pode ser, onde tem que ser APP, onde pode ser reserva legal, onde está a área consolidada. Tem que ter conhecimento da legislação. Mas tem gente trabalhando com isso já? Tem vários alunos, vários ex-alunos nossos já profissionais fazendo isso. Trabalhando com isso. Trabalhando com isso. E quanto custa mais ou menos um trabalho desse? Você tem uma ideia? Não tenho sei, ideia. Mas tem público, tem realmente tem um custo financeiro. Eu vou procurar saber desse negócio, porque, infelizmente, inclusive meus programas de rádio vão divulgar esse negócio. Né? Mas nós temos vários ex-alunos já profissionais que fazem isso. Já fazendo esse trabalho. Fazendo. E é importante que os proprietários rurais e possuidores também façam seu cadastro ambiental, porque quem não tiver cadastro ambiental rural não vai ter acesso mais a crédito nenhum, se for precisar procurar. Isso aí mexeu no bolso do cidadão e no instante vai se apressar. Então é importante que todo mundo faça seu cadastro, né? Para que a gente possa, inclusive, conhecer a situação ambiental das propriedades rurais. Aí, planejar, sugerir, fazer o planejamento ambiental, econômico. Né? Com isso a gente O pior de tudo é porque quando surge um negócio desse novo, o povo só pensa... que vai tomar a terra. Vai tomar terra, vai cobrar mais imposto. Vai cobrar mais imposto e termina até dificultando... Então é preciso esclarecimento, não é nada disso. Tipo de trabalho, né? É o conhecimento mesmo, fazer o diagnóstico ambiental. Nós não conhecemos problemas ambientais das nossas propriedades, dos nossos estados, nós não conhecemos. Então, o cadastro é para isso, para conhecer. E depois, para que a gente tome medidas para mitigar os problemas ambientais. Porque o conhecimento é muito empírico, né? É só pela observação superficial que você não tem como. Não. Se você não quantificar, se você não isso tem que ser feito com imagem de satélite, inclusive, que no cadastro, no registro,
no computador, ele fornece, você vai, lá da sua propriedade, você vai delimitar todas essas áreas que são necessárias de serem informadas para o cadastro ambiental rural. Quer dizer, para você ter um conhecimento exato, preciso mesmo, tem que ser feito realmente esse cadastro. Tem, não. Você sabe o que é que existe, sabe teoricamente o que é que existe em termos de... Mas não tem informação detalhada. Consistente. Não há. E isso vai ser extremamente importante, eu vejo, principalmente para o planejamento econômico e ambiental das propriedades, claro, mas para que a gente possa diminuir e aí sim tomar ações para melhorar as condições ambientais de áreas degradadas, de áreas desmatadas, né? Isso vai ser extremamente importante. E o PRA vai trazer essa norma de como tomar essas ações, né? Professora Carminha, muito obrigado pela sua participação na nossa sala de conversa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo questões tão relevantes, né, para todos nós. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.